Fala, gurizada! Bom dia! Estamos começando o nosso dia por uma 222, escutando Paula, música nova, o que acha? Enquanto a gurizada vai chegando. Muito bem, hoje é dia 13 de agosto, quinta-feira, um dia muito feio lá na rua, né? Um dia extremamente com a cerração, nublado, um chuvisco, mas nós estamos aí, né? Estamos aí firme e fortes. Hoje a gente vai continuar os nossos estudos sobre a Revolução Francesa. A gente vai falar hoje sobre a esquerda e a direita. Lembra que a gente ficou de conversar sobre esquerda e direita? Então é hoje que a gente vai discutir esses temas e continuar com o nosso estudo sobre Revolução Francesa. Vamos tentar adiantar nossos estudos, né? Então, enquanto o pessoal está chegando, né, eu só vou lembrar na aula passada, que foi terça-feira, a gente viu, então, como foi feita a tomada da Bastilha, quais foram as ideias, né, que desenvolveram aí, que a burguesia conseguiu envolver e desenvolver na camada de camponeses, né? Qual era a grande insatisfação da França, né? Como é que estavam organizados os estados gerais, né, franceses, né? Então, o primeiro, o segundo, o terceiro estado, que poderes tinham esses estados? Nós vimos todas essas questões aí na nossa aula passada, né, gurizada? E a gente, então, hoje vai ver como é que isso vai se configurar, ou seja, agora o Estado já nos pertence, né? Diziam assim os burgueses. Nós já somos, então, estamos governando o Estado. O parlamento está governando o Estado. Agora, como é que esse parlamento vai se comportar, né? Quer dizer, o que nós vamos fazer com o poder nas nossas mãos? E vocês sabem, né, que existem muitos interesses, né? Existem muitos interesses que rondam o governo, né? São interesses de quem está no poder, né? Interesses de quem essas pessoas defendem, né? De quem esses governos defendem, de quem esse parlamento que é eleito defende, né? Quando o teu pai, né, e eu votamos em algum deputado, é porque nós temos, por exemplo, um certo alinhamento com o pensamento desse deputado. Não é possível que alguém vote em alguém sem nem conhecer esse alguém, né? Então, olha, eu penso que nem ele, não, ele vai defender os meus interesses. Então, por exemplo, eu, enquanto professor, eu jamais vou votar numa pessoa que quer o fim da educação, né? Eu, enquanto professor, eu não vou votar em alguém que quer uma educação apenas privada, né? Eu quero uma educação que seja cada vez mais pública, que as pessoas tenham acesso à educação. Afinal de contas, existindo mais educação pública, eu vou ter mais campo de trabalho também, né? Então eu tenho que pensar nisso. Se eu estou na área da educação e quero que as pessoas saibam das coisas, quero que as pessoas pensem sobre as coisas no mundo, né? Sobre os efeitos, que o dia de hoje, por exemplo, que tá, olha só, tá branco, né? Que o dia de hoje que está nublado desse jeito não é porque Deus quer, né, velho? O dia de hoje está nublado desse jeito porque tem um fenômeno natural ocorrendo, né? A ciência está acontecendo, né? Então, se eu quero um mundo onde as pessoas possam pensar sobre esse mundo, né? Eu vou votar em pessoas que queiram que as pessoas saibam, ou seja, pessoas que investem em educação, certo? Então, tudo vai ter digamos assim, um motivo, né, para os governos estarem governando. E é isso que vai acontecer, né, gente? É isso que vai acontecer com a França, né, após a Revolução. Então, a França pós-Revolução, ela vai ficar, então, dividida de que maneira? Como ela vai ficar organizada? Bom, até aí, nós vimos como ocorreu a Revolução, o que foi a Revolução, e agora vamos ver como é que ela vai se comportar no seu andamento. Tudo bem por aí? Estão entendendo bem?
Estão conseguindo compreender qual é a nossa lógica? Estão me ouvindo? Sim? Rafael disse que sim, os demais também? Tudo jóia? Ah, deixa eu colocar... Beleza. Deixa eu colocar mais uma coisinha. Na semana passada, nós estudamos, tanto na terça quanto na quinta-feira, a gente falou sobre políticas públicas e também falou sobre os movimentos antirracistas, né? O que Djamila Ribeiro, que eu apresentei para vocês, a autora, e o que ela pensa sobre o racismo. Bom, então, sobre essa temática, eu acho que vocês já receberam através da direção da escola, pela Iônica, não sei como é que foi, se a supervisão falou com vocês, quais são as regras da participação, né, nessa terceira-feira de direitos humanos, né? Então, e outros professores também estão trabalhando com vocês, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem perguntar para mim a respeito do que a gente viu, fiquem à vontade, podem perguntar, podem me escrever lá na Iônica também, porque lá está a nossa aula gravada, né? Nossa aula gravada está lá o link, vocês podem acessar para tirar alguma dúvida, e também os nossos slides que a gente viu estão lá também. Então, vocês podem ir lá tirar as dúvidas sobre o assunto que a gente trabalhou sobre direitos humanos, que foi as políticas públicas e as ações antirracistas. Tá bom? Muito bem. Então, vamos para a nossa aula, correto? Vamos lá. Olha aqui. Então, a gente vai ver que depois do golpe, né, depois de tomar o poder lá na Revolução Francesa, a gente vai perceber que nós vamos ter... Opa, deixa eu interromper aqui, fazer de novo, porque deu bode na nossa... agora sim. A gente vai ver, então, que existe uma divisão, né? E essa divisão, ela é emblemática, porque, olha só, ela é a divisão entre os parlamentares. Bom, o que são os parlamentares? Os parlamentares são os burgueses que vão ocupar o parlamento, que é onde se decidem as leis, é onde se decide o governo. Lembram que a primeira Constituição francesa, está ali, ó, de 1791, ela vai ser uma monarquia constitucional parlamentar. Tá aqui, ó, monarquia constitucional parlamentar. Divisão dos poderes, vai ser dividido em executivo, legislativo, judiciário, né, conforme estava lá na Revolução, no Iluminismo, como foi pensado. Cada poder tem a sua autonomia, nenhum poder está acima do outro, ninguém está acima da lei, quer dizer, todos estão sob a égide da lei, a égide da Constituição. A Constituição é um conjunto de leis, certo? Bom, e aí nós vamos ter a divisão dentro do parlamento. Então, dentro do parlamento, nós vamos ter... e a gente já acostumou a escutar isso, né? Ah, tu é esquerda. Ah, tu é de direita. Ah, tu é coxinha. Ah, tu é petralha. Todo mundo já escutou isso, né? Ah, coxinha. Aquilo é coxinha de direita. Ah, tu é petralha. É de esquerda. Então, a gente vai tentar entender da onde vêm esses termos, né? Que a gente tanto escuta as pessoas falarem hoje, né? E a gente vê uma política tão fracionada, né? Bom, vamos lá. Então, os girondinos eram a alta burguesia, então os caras eram muito ricos, os caras eram muito poderosos financeiramente. Esses caras, eles eram considerados conservadores. E aí, o que significa ser conservador? É uma pergunta. O que significa ser conservador, pessoal? Conservar os costumes, Em termos econômicos. É melhor que vocês falem, porque para eu ler, fica ruim, porque eu estou fazendo uma exposição, né, aqui. Deixa eu ver aqui. Não lembro.
conservador em termos econômicos, o que é? Por exemplo, um técnico de futebol, um técnico de handball, que seja conservador, como é que ele vai montar a equipe? Melhor, qual é a característica da cebolinha em conserva? Qual é a característica do pepino em conserva? Duram mais tempo? Dura mais tempo. Ótimo, dura mais tempo. Certo? Então, primeiro pensamento que a gente tem que ter é o seguinte, ó. Ser conservador é que a coisa vai ficar mais tempo do mesmo jeito, tá? Certo? Então, a burguesia conservadora era a burguesia que queria modificar o jeito que estava dividido as igualdades econômicas ou queria manter as desigualdades econômicas? Vou repetir a pergunta. A gente ouviu aqui que conservar é manter mais tempo a mesma coisa. Os girondinos, que eram a alta burguesia, eles eram conservadores. Eles queriam manter as diferenças sociais ou eles queriam acabar com as diferenças sociais? Manter. Manter. Por quê? Ora, porque se eu tentar acabar com as diferenças sociais, eu vou deixar de ganhar o que eu ganho. Concorda comigo? Se eu sou muito rico, para que o outro também tenha condições, eu tenho que deixar de ser tão rico, de receber tanto, para o outro também receber. Concorda comigo? Sim. Obrigado. Então, olhem bem. Olha como é difícil. Os girondinos, que eram a alta burguesia, que eram conservadores e que estavam sentados à direita do parlamento, estes caras, eles eram muito ricos. Eles queriam que os, digamos assim, os direitos, né, que fosse feita a justiça social individual. Eles eram individualistas, certo? Então, eu vou usar um termo com vocês aqui, que é para vocês entenderem, porque como a gente está falando em políticas sociais, a gente falou sobre, eu disse a vocês que a gente está falando sobre direitos humanos, falou sobre direitos humanos, né? A Declaração dos Direitos Humanos. Então a gente vai ver o seguinte, ó, o bem-estar. O que é o bem-estar? O bem-estar é quando a maior parte da população, o bem-estar é, assim, o que é o bem-estar para nós hoje, né? Bem-estar é o seguinte, é estar alimentado, né? É bem-estar. É estar alimentado, é estar vivo, é estar com saúde, é ter onde dormir, né? Alguns vão dizer que é ter onde descansar, é onde trabalhar, né? É ter onde se encontrar, é ter alguém, né? Um amor, ou um amigo, certo? Então, isso é o bem-estar. Isso é bem-estar, certo? O que os caras da direita entendiam com o bem-estar? O bem-estar para esses caras era o bem-estar individual. Não era o bem-estar coletivo. Entenderam? Então, o bem-estar individual, ele é diferente do bem-estar coletivo. O bem-estar individual é o seguinte, eu sou muito rico, então eu estou muito bem. Eu não quero mexer nas coisas, eu quero continuar muito bem. Para mim, como está, tá bom.
Então, isso eram os caras da direita, porque eles sentavam do lado direito. Quem são esses caras, professor? Esses caras eram chamados de girondinos, certo? Vamos lá de novo. Esses caras eram chamados de girondinos. Eles estavam, então, à direita, né? A burguesia financeira. São 409 deputados. A esquerda, bom, a esquerda está a pequena e média burguesia. Vejam bem, continua sendo burguesia. Então, professor, a esquerda é burguesa? Sim, a origem da esquerda é a burguesia. Só que esta burguesia da esquerda, deixa eu ver, alguém me escreveu. Tá, deixa eu ver aqui o que que... Deixa eu ver aqui. Eu vou mandar aqui, ó. A Sofia não está conseguindo entrar, né? Deixa eu ver. Manda isso aí para ela, ver se ela consegue entrar por aqui, ó, Lívia. Opa. Então, vê se dá. Se não der, eu não sei. Ela copiou tudo, tá tudo lá, todo mundo conseguiu entrar. O que que ela não está conseguindo? Será que é a internet dela? Vamos ver. Então, vamos seguir aqui. A pequena burguesia, então, ela é apoiada pelos sans-culottes, que são aquelas pessoas que fazem serviços, né, dentro das cidades, são favoráveis a mudanças radicais. Então, eles são favoráveis a mudanças. Por que que eles querem mudanças? Ora, porque eles também querem uma parte do bolo, eles querem ganhar. Então, a pequena e média burguesia quer poder participar. A pequena e média burguesia querem poder ter. Vocês já ouviram uma expressão assim, esquerda de iPhone? Já ouviram isso, pessoal? Sabe que Já. Eu já vi essa aí, já. Já viu? Tá. Então, vocês acham que a esquerda não deveria ter iPhone? Ora, Ah, é como assim, o que que eu penso? Eles defendem certa coisa, só que eles têm algo que meio que é contra o que eles defendem. por quê? Por que Só agora eu olha não só. lembro bem o Porque que é é. uma grande empresa capitalista, iPhone? Ué, mas só um pouquinho. A esquerda não é burguesa? A esquerda não é a burguesia, só que ela é a pequena e a média burguesia? Porque a esquerda não defende a igualdade. Então, a esquerda defende o seguinte, ó, todo mundo tem que ter helicóptero. Todo mundo tem o direito a ter iPhone. Todo mundo tem direito a ter um carro. Todo mundo tem direito a ter escola. Todo mundo... Vocês entenderam o que eu quero dizer? Uma coisa não exclui a outra, pessoal. Quando esse discurso vazio vem assim, ó, a esquerda de iPhone. Ora, por que a esquerda não pode ter iPhone? Por que a esquerda não pode ir à missa? Por que a esquerda não pode ser também evangélica? Por que a esquerda também não pode ser dona de fábrica? Por que a esquerda também não pode ser grande empresária? Por que a esquerda tem que ser pobre? Entenderam o que eu quero dizer? A esquerda não defende a pobreza. É isso que vocês têm que entender. Olha aqui, ó, a esquerda, os jacobinos, eles queriam o quê? Eles apoiavam seus culotes, eram favoráveis a mudanças radicais. Eles queriam, na verdade, ampliar os seus direitos, ampliar as condições, distribuir a renda. Então, vejam, a esquerda não existe para fazer política para pobre, para ser pobre. Pelo contrário, a esquerda quer que o pobre saia da pobreza. É isso. A gente tem que tentar entender isso. Então, os jacobinos estão lutando não para serem pobres. Eles não estão defendendo que todos devam ser pobres na França.
Eles estão lutando para que eles tenham acesso à liberdade, que eles tenham acesso aos bens de consumo, que eles tenham acesso aos meios de produção. Conseguiu entender aí, pessoal? A ideia, então, de esquerda e direita é que a gente está falando dos mesmos interesses, mas de posições opostas, de quem é dono do meio de produção e de quem não é dono do meio de produção, mas quer também poder fazer parte desse processo. Consegui fazer entender, pessoal? Agora eu entendi isso. Tá, então, é isso, porque uma coisa não exclui a outra. Então, se tu é um cara de direita, tu tem direito a ter tudo aquilo que um cara de esquerda também tem. Só tem posições opostas, né? Por exemplo, se tu é de direita, tu é mais conservador, né? Tu vai defender, por exemplo, a permanência do teu status, né? Da sua herança. É isso, né? Então, a esquerda vai querer o quê? Vai querer mais ampliar a educação, ampliar a saúde, para que as pessoas também possam sair daquela linha da miséria e emergir também socialmente, tá? Então, basicamente, a ideia é a seguinte: os dois são burgueses, porém, um deles quer conservar como está, né, o status quo, que é o estado das coisas, né? O estado das coisas, quer dizer, as coisas que eu tenho eu não vou eu não vou abrir mão das minhas vantagens, e o outro quer que essas vantagens sejam, né, repartidas, sejam divididas, porque eles também querem ascender. Então a gente vai ver aqui, olha aqui como é que é a Assembleia. Então, vê se vocês enxergam aqui. Então, isso aqui é uma imagem, uma pintura, né, da Assembleia. Então, aqui está a mesa da Assembleia, diretivo. Esses caras que estão aqui à esquerda, perdão, à direita da Assembleia são a alta burguesia, né? Lá é a pequena e a média burguesia, e aqui no meio seria o centrão. O que é o centrão? São os caras que, ora, eles apoiam esses aqui, ora, eles apoiam aqueles ali, de acordo com os interesses de cada um deles, né? Quer dizer, de grupo, eles têm um grupo que eles não são nem muito ricos e nem muito pobres, né? São burgueses nem muito poderosos e nem pouco poderosos, são medianos, então eles vão ficar entre um lado e outro, certo? Então, o que ocorre? O bem-estar coletivo da esquerda e o bem-estar individual da direita. Essa é a grande diferença. Se eu conseguir fazer que tu entendesse isso, né, perfeito, tá? Então, vamos de novo. Olha só, a esquerda quer o bem-estar individual, por isso que ela é liberal, individualista, e a direita é individualista, o bem-estar individual, e a esquerda quer o bem-estar coletivo, maior, entre mais pessoas. A esquerda está sentada à esquerda, são os pequenos burgueses, e à direita são os grandes burgueses. E no meio, os cordeliers, que são ali uma camada de centro, né, mediana da Assembleia. Muito bem, seguindo adiante. Então nós vamos ver que os nobres começaram a abandonar a França e foram emigrando, né, cara? Eles foram fugindo para o exterior. Por quê? Ora, porque os nobres começaram a ver que eles estavam sendo perseguidos pela burguesia, né? E pelo povão também. Então a França é invadida por países absolutistas, a Áustria e a Prússia, que eram países onde existia um rei, monarquia, começaram a ver assim, nossa, cara, a gente tem que invadir e acabar com essa revolução lá, porque essa revolução burguesa, ela pode chegar aqui na Áustria, ela pode chegar aqui na Prússia, e aí a gente vai perder o nosso reinado. Então eles tentam restaurar o absolutismo real francês. Até porque o rei da França ainda é rei. Ainda é rei na França, né, o Luís? Só que ele é um rei que não tem tantos poderes, porque a gente viu ali que é um parlamento, né, que vai mandar, que é uma monarquia parlamentar. O exército popular, então, chamado de Comuna Insurrencial de Paris, que é liderado pela esquerda, pelos jacobinos, é formado para conter tanto a Áustria quanto a Prússia. E aí o rei da França é decretado traidor
do regime francês. Olhem só, vou voltar lá. O regime francês, ó, primeira Constituição era monarquia constitucional parlamentar. Ou seja, existe um rei que ele não manda, quem manda é o parlamento. O parlamento é dividido entre girondinos, jacobinos e cordeliers, certo? Muito bem. Só que daí o rei faz umas ligações, manda um WhatsApp para quem? Para a Áustria e para a Prússia, para invadirem a França e derrubar Paris, né? E prender os girondinos e jacobinos. Os jacobinos fazem um exército chamado Comuna Insurrencial de Paris, detona com a Áustria e com a Prússia, defendem Paris e declaram o rei como traidor. Só que o rei, onde é que está o rei? O rei sumiu. Então, olha só, a monarquia é abolida e o rei risca o palito. Ele foi, então a França foi proclamada República da França, porque deixou então de ser monarquia, a monarquia foi abolida, e o rei vai ser preso. Vai ser preso, vão pegar o homem. E aí nós vamos começar então o governo, ou melhor, a Convenção Nacional. O que é a Convenção Nacional? Que jacobinos e girondinos vão disputar para ver qual desses dois projetos vai ser o projeto de desenvolvimento da França. Quando isso vai ocorrer? Entre 1792 e 1795. Aqui a imagem de Marat, né? Marat vai ser assassinado na banheira, tá? Então vamos ver. Em setembro e julho de 793 a 792, os girondinos estão no poder, tá? Eles ficam então no poder. Eles queriam evitar uma participação maior dos trabalhadores urbanos e rurais na política. Por que os girondinos queriam evitar a participação dos trabalhadores na política? Ora, porque os girondinos são conservadores. E eles querem o quê? Eles querem dividir com os trabalhadores os seus lucros? Ou eles querem manter os seus lucros e deixar o trabalhador sem participação nos lucros? Vou fazer de novo a pergunta. Estão me ouvindo aí? Ei, 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 ei. Sim. Beleza. A pergunta é a seguinte: os girondinos vão estar no poder e querem que os trabalhadores urbanos e rurais fiquem fora da política. Ora, qual é o temor dos girondinos tendo trabalhadores na política? Qual é o temor? Lembrando que os girondinos são da direita. Então, os girondinos têm medo do quê? De dividir o seu poder, de dividir o seu poder financeiro, dividir o seu lucro, porque eles são conservadores. Eles não querem, então, a participação política de trabalhadores no poder. Perfeito? Mas eles precisam dos trabalhadores. Ô, senhor, eu não entendi muito bem essa parte. Assim, ó, vamos lá, de novo. Os girondinos, tá? O que são os trabalhadores? Trabalhadores são pessoas comuns, pessoas pobres, que precisam trabalhar para poder ganhar o seu lucro, tá? Enfim, os donos das empresas também trabalham. Só que é um trabalho que é o seguinte: o trabalho do dono de uma empresa, por exemplo, de um grande burguês, ele não é um trabalho igual ao trabalho do trabalhador. Ele é um trabalho burocrático, né? Ele é um trabalho que muitas vezes ele ganha 1000 vezes mais do que o trabalhador. É um trabalho às vezes intelectual, mas é um trabalho também, certo? Mas ele ganha sobre o trabalhador o que a gente vai chamar depois, né, de um super lucro, para ser mais claro com vocês, né? Então, enquanto um dono de empresa ganha sobre tudo aquilo que é produzido pelo trabalhador, o trabalhador ganha pelo tempo que ele vende de trabalho, tá? Então, assim, os girondinos, que eram os grandes burgueses, eles não querem dividir o poder político com os trabalhadores. Por quê? Ora, porque os trabalhadores vão querer ganhar mais, por exemplo. E se um trabalhador quiser ganhar mais, quem é que vai ganhar menos? Ó,
vou usar o exemplo do cobertor, tá? Eu tenho um cobertor curto. No cobertor curto, está tapado aqui em cima. Os pés estão de fora. Os pés são os trabalhadores. Aqui em cima, o que é? Aqui em cima são os girondinos. Então, aqui em cima tá bom. Agora, se os trabalhadores puxam o cobertor, aqui em cima fica destapado. Então, os girondinos não queriam perder tudo aquilo que ganhavam para os trabalhadores. Então, por isso que eles vão ser contra a política de participação de trabalhadores rurais e urbanos na vida pública. Estão entendendo agora? Ou consegui fazer entender? Agora sim, entender. Beleza. Então, em janeiro de 793, o Luís XVI é guilhotinado. Quem é o Luís XVI, professor? O rei. Lembra que o rei tentou fugir? E os caras pegaram o rei escondido numa carruagem, quase saindo da França. Trouxeram o rei durante o processo revolucionário, que é chamada Grande Nobreza, né? Ele vai ser guilhotinado. Porém, a família foi capturada enquanto tentava fugir do país. Ele vai ser preso e os integrantes da monarquia, entre eles Luís XVI e a sua esposa, então, vão ser guilhotinados em 1793. Guilhotinado significa perder a moranga, perder a cabeça, certo? Então, a primeira coligação contra a França vai ser feita pela Áustria, Prússia, Espanha, Holanda e Inglaterra. Todos esses países vão lutar para que a França volte a ser uma monarquia, certo? Então, nós temos uma crise gerada pela política econômica liberal girondina. O que significa isso? Ora, nós vamos ter uma crise gerada justamente porque nós vamos estar em uma disputa. A disputa entre girondinos, que eram conservadores, e jacobinos, que eram mais progressistas, queriam mudanças, queriam progresso, queriam transformações, queriam divisões de lucro dos girondinos. Aí nós vamos ter o assassinato de Jean-Paul Marat, que é esse cara aqui, que era o líder revolucionário, né, dos jacobinos. Então, os girondinos vão matar o cara. Revolta de camponeses lideradas por Robespierre, né? Quer dizer, a França vai estar envolvida em vários acontecimentos políticos, né? E vai ser chamado, esse período vai ser chamado de radicalismo. Então, os jacobinos chegam no poder, que é a esquerda no poder. E aí, com a esquerda no poder, nós vamos ter uma constituição democrática. Então, olha a diferença com a esquerda no poder. Primeiro, o voto vai ser para todo mundo. Todo mundo tem direito a votar. É o que a esquerda vai pensar. A esquerda vai dizer o seguinte também, ó. De acordo com a lei do cidadão, todo mundo é livre, inclusive nas colônias. Todo mundo vai ser livre. Não existe mais escravidão na Rússia, na França. Eu estou com a Rússia na cabeça. Não existe mais escravidão na França. Não existe mais direito para uns. Todo mundo vai ter direito, né? Alimento e trabalho para todo o cidadão. Então, este é um pensamento que vai ser chamado de pensamento de esquerda, né? Pensamento dos jacobinos. Lei do preço máximo, que significa o seguinte: os alimentos não podem ser cobrados tão alto da população, porque a população tem o direito de consumi-los, né? De consumir. Ensino público tem que ser gratuito para todo cidadão, todo mundo tem direito a escrever, todo mundo tem direito a ler, todo mundo tem direito a saber. Então, essa vai ser a política dos jacobinos. Tudo bem, Sofia, não tem problema. Nós vamos ter o comitê, o confisco à venda ou os preços populares de bens da igreja e da nobreza. Então, eles vão confiscar os bens da igreja e da nobreza e vão vendê-los, vão distribuí-los, né? E comitê de salvação pública, que é a administração da defesa extrema sob a liderança de Napoleão Bonaparte. Aí chegou o ponto, aí com menos de 5 minutos na aula, para falar sobre este comitê de salvação interna. O que é esse comitê de salvação interna? Eu coloquei aí, ó. Estas recebem ordem dos líderes para matar qualquer oposicionista ao novo governo
E muitos integrantes da nobreza e outros franceses de oposição foram condenados à morte neste período. A violência e a radicalização política são a marca dessa época. Então, o que é o radicalismo? Todo mundo que era contra as políticas jacobinas, né, que defendia, ao invés de políticas que fossem mais públicas e sociais, que fossem políticas individuais, seria perseguido e morto. Gente, e quem é que fazia isso? Esse cara aqui, ó. Napoleão Bonaparte. Então, Napoleão Bonaparte vai ser um cara chamado para compor, então, este exército. Quem era Napoleão? Bom, Napoleão era um baixinho assim, bem pequenininho, que desde criança, né, o seu pai, muito pobre, colocou Napoleão para estudar na escola do exército e conseguiu. Napoleão era baixinho, não tinha tanta estatura física, ele sofria bullying, ele levava peteleco na orelha, ninguém convidava ele para jogar bola, ele era sempre o último a ser escolhido, mas Napoleão fez uma coisa, Napoleão estudou. Napoleão estudou, baixou a cabeça e estudou, velho. Leu pra caramba, se dedicou pra caramba. Quando tinha que pular a parede, né, tinha que andar a cavalo, ele andava a cavalo, ele era o melhor cavaleiro, ele pulava a parede, entrava em buraco, saía de buraco. Não esqueça que ele estava no exército. Então, ele era um cara que se dedicou nas atividades físicas e intelectuais e ele se tornou um excelente oficial. Alguém a ser invejado, alguém a ser respeitado em termos de estratégia política, estratégia de guerra, e um cara extremamente estudado. Por isso ele desenvolveu, entre outras coisas, uma enorme gastrite, de tanto que ele era dedicado, de tanto que ele era focado, certo? Então, supressão da Constituição e dos direitos constitucionais, quer dizer, nós vamos ter ali um tribunal revolucionário que vai julgar todos os opositores e todo mundo que for contra a esquerda vai perder a cabeça. Então nós vamos ter neste momento o momento do radicalismo. Tá aqui a guilhotina, né? O cara botava a cabeça ali, ó, e já era, meu velho. Então o terror absoluto da guilhotina, desgaste do governo, até que nós vamos ter em 794, 795 a Convenção Termidoriana, que anula as leis dos jacobinos e persegue a populares com o chamado terror branco. Sobre isso, sobre este momento da história francesa, a gente vai discutir na próxima terça-feira, meus queridos. Terça-feira a gente tem aula de novo e aí a gente continua com a Revolução Francesa e todos os desdobramentos que ela vai ter. Certo? Muito obrigado pela presença de todos. Um excelente final de semana. Um beijo. Tchau. Valeu. Valeu, senhor. Tchau, senhor. Tchau, tchau, tchau.